Olá pessoal, vamos conversar sobre o efeito Browning, né? O efeito Browning é quando você estimula a conversão do adipócito branco para o adipócito bege. O adipócito bege ele se comporta de forma diferente do branco, principalmente no que tange à energia. O adipócito branco ele é mais específico para você armazenar energia, enquanto que o adipócito bege, ele, além de armazenar, ele também queima energia. Então ele é mais um adipócito termogênico, né? Há estudos indicando que eles também secretam diferentes adipocinas, né? Então vamos estudar um pouquinho essa conversão. Você tem três tipos de adipócitos no seu corpo. Você tem o marrom, que tem uma mesma origem das células tronco que originam os seus músculos, né? Então esse adipócito marrom você já tem no seu corpo. O que você pode fazer é estimular esse tecido adiposo marrom, ou mesmo até, segundo os estudos, né, gerar pré-adipócitos marrons. Seria muito importante. O principal estimulante nesse caso seria o frio, né? E o tônus de norepinefrina, atuando em receptores beta 3 principalmente. Você tem também o tecido adiposo branco, né? Esse tecido adiposo branco ele tem também uma origem mesenquimal. E esse tecido adiposo branco ele pode se transformar no tecido adiposo bege. Você pode induzir essa conversão, fazendo com que o seu tecido adiposo bege apareça por um estímulo. Esse estímulo pode ser o frio, pode ser o exercício, pode ser ligantes de receptor ativado por porfador de peroxissom, pode ser a caquexia, né? Você tem fitoterápicos que também fazem esse estímulo. Então, qual que é a ideia? Quando você estimula o seu tecido adiposo branco a converter para um tecido adiposo bege, você está gerando termogênese e você está gastando mais energia. O seu tecido adiposo bege ele é um tecido especializado em fazer a lipólise e a queima desses ácidos graxos aqui mesmo no seu meio, né, dentro dele. E ele tem essa cor, principalmente devido à cinética metabólica, mas também porque ele tem muita mitocôndria, assim como o tecido adiposo marrom. Ele não chega a ser um tecido adiposo marrom, mas ele é como se quase tentasse ser, né? Então as características básicas, né? O tecido adiposo branco, ele na verdade ele está localizado no seu corpo todo, né? Não só na região subcutânea, subclavicular, mas você armazena também, você tem um tecido adiposo branco nas suas vísceras, né? Subcutânea e vísceras seria, na minha opinião, mais importante. Você tem o tecido adiposo bege, principalmente na região do pescoço supraclavicular, e o marrom supraclavicular, pescoço e a região axilar, né? A morfologia, né? O tecido adiposo branco ele tem um globo grande de gordura, né? E tão grande que o núcleo ele fica na beiradinha. Quando você estuda histologia, né? Você vê o tecido adiposo, você vê que ele é uma grande massa branca com aquele pontinho que é o núcleo, fica bem do lado da mucosa, da membrana celular. O tecido adiposo bege ele é multilocular, né? Tem muitas gotas de lipídios pequenos, assim como o marrom também. Quanto ao CP1, que é a proteína desacopladora, que seria responsável principalmente pela geração do calor, né? No tecido adiposo branco ele é praticamente detectável, no bege ele tem uma quantidade mediana e no marrom ele tem uma quantidade elevada. Em termos de mitocôndria também a diferença é muito significativa, né? O tecido adiposo branco quase não tem mitocôndria, o tecido adiposo bege tem um nível médio de mitocôndria e o marrom tem mais mitocôndria, ele enriquece mitocôndria. A função também muda um pouquinho, né? O tecido adiposo branco ele tem como função principalmente armazenar energia. O tecido adiposo bege ele gera termogênese e também armazena energia. Negavelmente essas gotas de gordura aqui são energia armazenada, mas a função principal dele é gerar calor, assim como o marrom, né? E você tem diferentes marcadores nas suas células, né? E aqui você tem, né, o tecido adiposo branco, o bege e o marrom. Você pode ver que histologicamente eles também têm uma diferença muito grande. O marrom tem mais proteína desacopladora tipo 1, faz mais termogênese, tem mais mitocôndria. O bege ele é intermediário e o branco ele tem mais seus triglicerídeos acumulados, né, na forma de uma gota imensa. E ele tem menos proteínas acopladoras, faz menos termogênese e tem menos mitocôndria. O tecido adiposo marrom, ele geralmente aqui é uma imagem termográfica, né, localizado nessa região do pescoço supraclavicular
E ele está ali exatamente para fazer o que nós chamamos de queima de energia. Então ele pega aquele lipídio que está lá dentro mesmo, mas ele pode pegar uma glicose que está circulante, né? Pelo tônus de norepinefrina, você estimula essa termogênese e o que acontece, né? Você gera, né, a ação da mitocôndria, a mitocôndria vai fazer a beta-oxidação, vai acionar a cadeia de transporte de elétrons, né? E particularmente no CP1, você vai gerar o que a gente chama de calor, não apenas refazendo o ATP, né? Porque você não precisa refazer o ATP nesse caso, então você gera o que? Perdas de calor. E esse calor se dissipa mantendo a sua temperatura corporal. Essa é a função básica do seu tecido adiposo marrom. E você pode aumentar essa quantidade de tecido adiposo bege. Aqui estão falando que é bate, mas seria o bege, né? A tecido adiposo bege. Você pode pegar esse seu tecido adiposo branco e converter para bege. Quando você tiver mais tecido adiposo bege, você vai aumentar a sua taxa metabólica basal, vai queimar mais gordura, né? Ou seja, vai fazer mais lipólise. Automaticamente a tendência é que você perca peso. Então, várias intervenções para perda de peso têm sido associadas ao estímulo do seu tecido adiposo branco para se converter para o tecido adiposo bege. Fitoquímicos fazem isso, né? A norepinefrina fazem isso. Se você tiver um estimulante do receptor beta-3 adrenérgico, como por exemplo a paracinefrina, ela também faz isso, o mirabegron também faz isso, né? Então alguns adrenérgicos fazem esse efeito, desde que evidentemente eles atuem no receptor do tipo beta-3, né? E vários citoquímicos também são capazes de fazer esse efeito, mas exercício, né? Atividade física intensa, né? O frio também faz esse efeito, né? E a ideia básica é o que, né? Pegar essa célula branca, tecido adiposo branco, né? E gerar um estímulo metabólico para fazer com que ela tenha mais mitocôndria, tenha gotas de gordura mais pequenas dissipadas e tenha uma atividade maior do caminho metabólico de lipólise, né? Ativando mais sirtuína, ativando os receptores ativados por perfluoroperoxissomo, né? Ativando o CP1, gerando mais calor, queimando a sua gordurinha. Então, se você tem um produto que tem essa capacidade de fazer essa transformação, usar esse produto é uma boa intervenção terapêutica no seu paciente, né? Eu acredito que você pode usar isso para outras finalidades, porque afinal a biogênese mitocondrial ela não será exclusiva do seu tecido adiposo branco, vai acontecer no seu músculo também, né? E os estudos não mostram isso, mas eu acredito que possa acontecer também no seu coração, assim como também pode acontecer no seu sistema nervoso central, no seu cérebro, né? Isso depois nós vamos precisar de mais estudos mostrando isso, mas o fato é que geralmente esses moléculas que induzem a biogênese mitocondrial têm esse efeito Browning e tem o efeito nos outros organismos também, né? Aqui dos outros órgãos, perdão. Aqui você tem o tecido adiposo branco, né, bem claro, né, uma gota grande de gordura, um núcleo na beiradinha aqui. Ele é jogado para a beiradinha pela sua gordurinha, né? E aí você estimula o seu tecido adiposo branco a virar bege, né? Você aumenta as mitocôndrias, você aumenta a cinética metabólica, né? E aqui você tem o tecido adiposo marrom, que você já nasce com ele, né? Você pode estimular ele, mas você não vai fazer com que o branco transforme em marrom. O fato é que esse estímulo, né, de Browning que você faz do tecido adiposo branco para o bege, ele pode ser revertido. Então você tem que manter o estímulo constante. Eu acredito que o grande erro que nós temos é que nós não estimulamos constantemente esse sistema. Se nós conseguirmos estimular esse sistema constantemente ou criarmos essa consciência de que o tecido adiposo bege só se mantém se ele tiver um estímulo constante para sua existência, nós teremos resultados melhores nas nossas intervenções terapêuticas, né? E o seu tecido adiposo, o bege, né? Como é que ele se comporta? Ele tem microgotas de gordura, ou depósito de triacilglicerol, né, ou triglicerídeos, como nós chamamos. Ele vai pegar essa gordurinha, ele vai quebrar, né, jogar dentro da mitocôndria, fazer a beta-oxidação. Depois da beta-oxidação ele vai, né, acionar o ciclo do ácido carboxílico, depois a cadeia de transporte de elétrons, e via o CP1 ele vai gerar o calor, então ele tem um efeito termogênico. É lógico que você tem essa lipólise aumentada e nós podemos até, né, induzir mais biogênese mitocondrial. Quanto mais mitocôndria o seu tecido adiposo bege tiver, evidentemente mais termogênese ele fará, né?
Confesso para vocês que eu ainda não vi um limite de intensidade de mitocôndrias, né? Mas uma coisa é certa, esse estímulo ele tem que ser mantido constante, né? E aí você tem essa interação, né? O seu músculo também participa dela, ou seja, quando você estimula o seu tecido adiposo branco a transformar o tecido adiposo bege, você também estimula esse mesmo caminho no seu músculo. Então você faz o que? Você estimula a termogênese no seu músculo e você aumenta o metabolismo oxidativo. Você notará que todo produto que tem um efeito Browning também melhorará o desempenho no atleta, particularmente o aeróbio, né? Ativar receptores de potencial transitório faz isso, né? A capsaicina faz isso, os capsaicinoides. O mentol também faz isso, a mesma ação do frio, né? E aí você induz o que nós chamamos de termogênese. E é lógico que com mais termogênese você tem mais gasto de calor. Se você tivesse só tecido adiposo, tranquilo, o nível seria mínimo, né? Mas se você tem esse efeito repassado para o músculo, esse efeito repassado para o músculo vai aumentar significativamente a sua termogênese. Então, a sua termogênese não vai acontecer só naquela gordurinha que você tem ali no seu pescoço, na região supraclavicular ou na axila. No caso, a axila é só o marrom, né? Acontecerá no seu músculo também. E aí você terá essa termogênese acontecendo no seu músculo. É lógico que você imagina assim, né? Pô, então se eu estou induzindo metabolismo oxidativo, o meu paciente vai precisar de mais antioxidantes, né? É fato, né? Seria interessante quando você induzir a termogênese ou efeito Browning no seu paciente, aumentar a ingesta de antioxidantes. Seria sempre uma intervenção preventiva de lesão oxidativa. Afinal de contas, você está acionando mais mitocôndrias, né? E aí você induz a biogênese mitocondrial no seu tecido adiposo branco, no próprio tecido adiposo bege que já existia e também no seu músculo, né? E o que vai acontecer então? Seu músculo vai gerar calor a partir desse estímulo. Então essa termogênese vai ficar espalhada pelo seu corpo. Há estudos sugerindo que esse efeito reflita no sistema nervoso central também. O seu sistema nervoso central vai liberar BDNF e norepinefrina, que vai controlar esse sistema. Indução pelo frio ou agente termogênico. Termogênicos você tem vários no mercado, né? Então, os termogênicos em geral, eles vão ter esse efeito Browning, né? Então, por exemplo, uma cafeína tem efeito Browning, uma paracetamina tem efeito Browning, né? Por exemplo, uma quercetina tem efeito Browning. Então, vários produtos têm efeito Browning no seu organismo. E é lógico que você estimula o caminho mitocondrial. Então, sempre pensando nesse ponto, você precisa ter certeza que o eixo tireoidiano está funcionando perfeitamente, né? Então você tem que ter uma tireoide funcional e a conversão periférica de T4 para T3. Sem essa conversão periférica, ou se ela for suficiente, você terá ativação insuficiente de PGC1-alfa, automaticamente menos ativação de UCP1, menos conversão de tecido adiposo branco para bege. Então você tem o seu sistema nervoso autônomo, liberando norepinefrina que atuará no receptor beta, né? Você pode ativar via sirtuína 1, por exemplo, o resveratrol faz isso, assim como a quercetina e a curcumina. E aí você tem um produto que vai estimular esse caminho metabólico, gerando mais tecido adiposo bege no seu organismo, fazendo que você tenha mais metabolismo basal, né? Então, os hormônios tireoidianos são protagonistas fundamentais nesse caminho metabólico e o estímulo, né? O estímulo que pode ser, por exemplo, de uma cafeína, via atuação em receptor de adenosina, pode ser, por exemplo, de uma paracinefrina, o efeito pode ser muito variado, né? No final das contas, você vai ativar o PGC1-alfa, você vai ter a formação de tecido adiposo bege, e esse tecido adiposo bege vai captar mais lipídio, mais glicose, vai aumentar a sua gasto energético basal, né? Com isso você melhora a sensibilidade à insulina, diminui o seu lipídio no plasma e diminui o conteúdo de gordura no seu fígado e também diminui o peso, né? Então é uma intervenção que pode trazer um benefício geral à saúde. Se você encontrar um produto, e nós vamos conversar isso mais no final, um produto que tem a capacidade de fazer esse efeito Browning e usar de forma constante, você vai ter benefício em várias patologias, inclusive o próprio diabetes tipo 2, né? Então ativar esse sistema, né, fazer o efeito Browning ou ativar o tecido adiposo marrom, além de uma intervenção de perda de gordura, né, é uma intervenção terapêutica. Você pode fazer essa ativação atuando em receptores de potencial transitório. Aqui você tem principalmente os vaniloides, né,
que vão ativar a PGC1-alfa e o CP1, proteínas acopladoras tipo 1, gerando termogênese. Esse efeito gerará o que? Né? Biogênese mitocondrial no seu tecido adiposo branco. Né? E aí seu tecido adiposo branco se transforma em tecido adiposo bege. O frio, né, e várias intervenções dietéticas também podem fazer esse estímulo. Esse estímulo via norepinefrina vai gerar o que? Biogênese mitocondrial, sua taxa metabólica basal aumenta, você terá uma cinética metabólica mais eficaz, gerando calor, mas gastando mais macronutrientes, particularmente glicose e ácido graxo. Né? É lógico que você demandará oxigênio também para que esse processo aconteça de forma perfeita. O exercício é um indutor, né, do efeito Brown. Então, quando você conseguir fazer uma atividade física mais prolongada, e se você conseguir fazer essa atividade física em jejum também, tem que ter um acompanhamento dos profissionais adequados, você vai gerar um estímulo, tipo por exerquinas, por estímulo sistema nervoso central, aumento do tom de norepinefrina, por metabólicos, né? Vai gerar um estímulo de efeito Brown, gerando mais tecido adiposo marrom. Então, o exercício vai gerar esse efeito Browne, mas também vai estimular a biogênese mitocondrial no seu músculo, né? E aí você terá mais músculos com mais mitocôndrias e você terá mais tecido adiposo bege, que aumentarão sua taxa metabólica basal, fazendo que você tenha mais gasto de macronutrientes, o que pode responder por vários benefícios à saúde no paciente. O frio talvez seja o principal indutor, mas você pode mimetizar esse efeito usando, por exemplo, o mentol, né? A capsaicina, que vão atuar nos receptores de frio, né, os receptores de potencial transitório, capsaicinoides, o paradol que você encontra no gengibre, né, o ômega 3, assim como as catequinas. Né. O galato de epigalocatequina, ele é um produto que você pode usar para esse efeito. Na verdade, o galato de epigalocatequina tem no mercado brasileiro, né, no mercado nacional, magistrais, numa forma fitossomada, que tem uma absorção muito boa. Né? O que ela faz? Ela inibe a catecolamina ortometiltransferase. E com isso, o que ela faz? Ela aumenta o tônus de norepinefrina na fenda sináptica. Ela simplesmente, a galactocatequina inibe, né, a catecolamina ortometiltransferase, aumentando a norepinefrina na fenda sináptica, aumentando a ativação de receptores adrenérgicos tipo beta 3, aumentando o efeito Brownian nos pacientes. Né? Então você pode usar o galato de epigalocatequina para isso, mas você também tem a famosa pimenta, né? Os seus capsaicinoides, o gengibre também, né? Você sabe que historicamente o gengibre é considerado termogênico, né? A pimenta também, assim como o mentol. O mentol, tanto a ingestão oral quanto a aplicação na pele, faz esse estímulo. Você tem receptores de frio, né? De potencial transitório do seu sistema digestivo, e na pele também, que vai induzir essa termogênese. Aí você pode até fazer um produto contendo mentol, e você sabe, nós usamos mentol inclusive com efeito ergogênico nos pacientes. Né? E a ideia é simplesmente fazer o que? Né? Ter mais tecido adiposo bege e marrom, exatamente para que você tenha mais esse caminho, né, de ativação do metabolismo mitocondrial, fazendo que você aumente a geração de calor nas suas mitocôndrias. Né? Lógico que você vai refazer seu ATP também, mas muitas vezes você não precisa refazer o ATP, você gera esse calor e esse calor se dissipa. Né? Então esse é o efeito Brown. Então você tem o seu miócito, o seu tecido adiposo bege, o seu tecido adiposo marrom, enquanto que o branco ele é mais um espectador desse processo. Ele pode ser convertido para um bege pelo efeito Browning, que nós podemos induzir. Né? Então, quando você tem seu tecido adiposo induzido, né, você faz o que chama de termogênese adaptativa. Né? Então, você acaba aumentando a captação de glicose, aumentando a lipólise, aumentando a beta-oxidação, aumentando a respiração mitocondrial, biogênese mitocondrial. Você pode aumentar a mitofagia também, que é fazer a deleção de mitocôndrias defeituosas, e aumentar as enzimas antioxidantes. Por isso que nesse momento você precisa, né, consumir mais antioxidantes no seu paciente. O tônus de T4 e T3 é fundamental, então você tem que ter uma normalidade dos seus hormônios tiroidianos. Por isso que a gente sempre tem que buscar essa normalidade. Né? Então você tem as suas iodotironinas deiodinases funcionando perfeitamente, produzindo o T3. Lembrando que o TA3 também pode trazer um efeito termogênico, o TA2 também, né? Eles chamam de T2. Também pode ter esse efeito termogênico. Precisamos estudar mais esse efeito termogênico da tireoide e principalmente dos derivados do hormônio tiroidiano.
Mas no frigir dos ovos, o que você faz, né? O seu adipócito vai pegar ali sua gordurinha que está lá mesmo, né? Ou seja, a dele, e vai fazer ali, vai ativar a lipase, vai quebrar esses ácidos graxos, esse triglicerídeo em ácido graxo livre. A sua mitocôndria vai captar e vai gerar o calor, né? E esse tônus de norepinefrina é fundamental para isso. Então você pode induzir esse caminho metabólico fazendo o que nós chamamos de efeito Browning, né? E aí esse caminho é assim, você induz o metabolismo, a sua mitocôndria funciona tudo perfeitamente até o CP1. E aqui o seu sistema da proteína desacopladora tipo 1 vai gerar o calor sem necessariamente fazer o ATP. Eles chamam isso de caminho fútil, né? Onde você, por exemplo, comparando com o motor, né? Você tem ali o seu combustível queimando, né? E no caminho de termogênese, você vai gerar o calor sem necessariamente mover o pistão. Enquanto que no motor, você faz a combustão movendo o pistão, gerando um trabalho. Basicamente, quando você induz a termogênese, você faz esse movimento sem necessariamente induzir esse trabalho. Você faz energia e essa energia se dissipa, você perde ele. Não é igual quando você pega a sua energia e refaz seu ATP. Então a termogênese não necessariamente envolve você refazer o ATP, envolve você fazer o calor suficiente para você refazer o ATP, mas se não existe ATP para ser refeito, você simplesmente dissipa ele, né? É como se você estivesse em ponto morto acelerando o seu carro, né? Seria mais ou menos isso. Você vai gastar mais gasolina? Vai. Se você estivesse andando, você gastaria gasolina, mas você estaria movimentando o carro. Mas como você está com o motor em ponto morto, você está simplesmente queimando o combustível, aquecendo o seu motor sem gerar um movimento, né? E é isso que acontece. Você pega os seus triglicerídeos, faz a lipose, faz o ácido graxo, e tanto no seu miócito também acontece esse mesmo fenômeno, né? E aí você faz esse caminho de oxidação. E se fala muito, perdão, como principal ativador, o tônus simpático. Realmente, aumentar a norepinefrina na fenda sináptica ou estimular diretamente o receptor de adrenérgico beta 3 seria uma forma interessante de você gerar essa conversão desse adiposo branco para bege e fazer a propagação pelo estímulo termogênico, ou seja, aumentar a sua termogênese para você gerar mais perda de calor, né? E o seu tecido adiposo bege começa a produzir coisas diferentes do branco, né? Ele começa a produzir as batocinas, como nós chamamos, né? Ele começa a produzir, por exemplo, FGF21, né? Que o seu tecido adiposo branco geralmente não produz. O FGF21 vai estimular o metabolismo da glicose, né? Ele começa a produzir IGF-1, começa a secretar mais produto, ou seja, ele começa a ter um sistema diferente de atuação. As batocinas que ele vai fazer são batocinas que não são aquela do tecido adiposo branco. E esse tecido adiposo bege, produzindo essas moléculas, ele vai causar uma repercussão no seu corpo todo, né? No seu fígado, no seu coração, no seu neurônio, na sua célula da resposta imune, no seu osso, assim como no seu músculo, né? E no próprio tecido adiposo branco que você tem. Então você muda esse caminho metabólico, lembrando você, né, que esse caminho tem que ser mudado, essa mudança tem que ser mantida, né? Então, tanto o tecido adiposo branco quanto o bege, eles mudam o seu metabolismo, né? Eles mudam eles mesmos, né? Quando você induz o seu tecido adiposo branco a virar bege, e ele gera mais termogênese, gera mais gasto de macronutrientes, ele gera as batocinas que vão mudar o caminho metabólico, principalmente do coração, por exemplo, né? Mas também vai regularizar o seu fígado, vai ter o efeito antifibrótico, anti-inflamatório e pró-angiogênico, ou seja, vai melhorar a perfusão sanguínea. Então, mudar esse caminho, esse efeito Browning, não é um efeito que você vai restringir ao seu tecido adiposo, né? E aí você tem várias abordagens que podem gerar essa mudança, né? Você tem, por exemplo, a produto da fermentação da sua microbiota, você tem estimulantes de PPAR gama, como a pioglitazona, a rosiglitazona, ela não está sendo comercializada no Brasil. Você tem produtos que aumentam o tônus simpático, produtos que atuam no receptor beta 3 adrenérgico, tudo isso fazendo esse efeito Browning, né? E uma vez que você está gerando esses tipos marrom, seja por monotiroidiano, melatonina, prostaglandina, lactato,
agonistas PPR gama, frio, né? Agonistas simpáticos, ativação de beta 3, capsaicinoides, né? Você vai fazer essa manutenção desse tecido adiposo bege. Então, quando você gerar um tecido adiposo bege, lembre-se que você tem que manter esse tecido adiposo bege, porque não é só o benefício na perda de peso, isso é um benefício geral, né? Você tem polifenóis que são capazes de fazer esse estímulo, né? Aqueles que contêm o anel catecol principalmente, né? Eles vão atuar em receptores beta 3, especificamente sem repercussão cardíaca. E aí você tem o estímulo da biogênese mitocondrial, você vai ter o estímulo de inibição da lipogênese, aumento da lipólise, oxidação de ácido graxo e o efeito termogênico. Existem vários polifenóis que têm esse efeito. A quercetina, por exemplo, é um produto que tem esse efeito, né? Mas eu vou mostrar alguns trabalhos para vocês de alguns produtos que tem no mercado magistral que são classicamente indutores do efeito Browning e que tem inclusive sido associado à perda de peso. Então olha só, capsaicina e capsaicinose, né? Não é de hoje que nós sabemos que a pimenta vermelha tem esse efeito nos receptores de potencial transitório, estimulando o citoína 1, estimulando a conversão do tecido adiposo branco para bege. Mas você tem, por exemplo, a crisina, o magnolol, o onoquiol, a curcumina, o chá verde, né? Resveratrol, quercetina, todos eles, a berberina também aumentando o MPK, né? A berberina é a famosa metformina de origem vegetal, né? Ou metformina vegetal, é o apelido que ela tem por aí, né? E aí você tem esse efeito Browning, seja um tecido adiposo marrom. Marrom não, perdão, bege. A fucoxantina e a astaxantina também tem esse efeito. O ácido clorogênico, até recentemente saiu um artigo muito bom do ácido clorogênico melhorando o metabolismo aeróbio no paciente. A oleuropeína que você encontra na oliva, né? O mentol, a capsaicina da pimenta, a efedra, a efedrina, né? A artepilina C que você encontra na própolis verde, né? O mentol, né, da menta, a menta piperita, capsaicina, resveratrol, curcumina, o ácido gálico, evodiamina. Existem vários produtos que vão atuar em diferentes caminhos metabólicos, né? A arte é saber associar todos eles, né? Então você pode associar, por exemplo, um produto que atua no receptor beta 3, você pode atuar num produto que atua na fosfolipase, na fosfodiesterase, você pode trabalhar em vários produtos que estimulam a biogênese mitocondrial em vários caminhos, principalmente aumentando a MPK. Então existe a possibilidade de você fazer formulações sinérgicas, né? Vários compostos bioativos são capazes de induzir esse efeito Browning. E esse efeito Browning nós usamos muito para quê? Para perda de peso. Mas eu vou além disso, né? Você tem que considerar que esse efeito Browning mexe com o metabolismo como um todo. E esse efeito Browning terá benefício em diabetes e dislipidemia, né? E esse efeito Browning não é específico do tecido adiposo, né? Você vai ter mais mitocôndrias, você terá mais mitocôndrias no músculo, no coração, no seu sistema nervoso central. O estímulo do beta 3 é fundamental, né? A galactibgalcatequina faz isso muito bem, né? Pode usar ele na forma fitossomada. Você pode trabalhar com a capsaicina, você pode somar produtos variados para esse efeito. E aqui você tem aqui a cianidina, você tem aqui o efeito Browning causado pelo ácido ferúrico, a naringenina que você encontra naquela laranja muro que o pessoal fala, né? A esperidina, todos eles fazendo essa conversão. Pega o amarelo, transforma em bege, né? E olha a paracinefrina aqui também, né? A paracinefrina você obtém do citrus aurantium, né? Mas não é o óleo essencial, né? Ele é um alcaloide encontrado no citrus aurantium. Você vai ter esse efeito também somando a paracinefrina. Aqui eu mostro para vocês um gráfico que, na minha opinião, é muito bonito do ponto de vista da sinergia, né? Então, capsaicinoides aumenta o tônus nervoso central, né? O tônus de norepinefrina, o ômega 3 vai ajudar também. Você pode usar uma metilxantina para inibir a atividade da adenosina. Polifenóis podem inibir a CONT, ou seja, tudo aqui da sinergia, né? E aí você pode usar, por exemplo, esse mesmo efeito das metilxantinas para estimular MPK. Você pode usar seus polifenóis também. Você pode inibir a fosfodiesterase usando as metilxantinas. Então você tem vários caminhos possíveis, onde você pode fazer uma adequação sinérgica para ter um efeito na oxidação de gordura e na oxidação de carboidrato, né? Mas isso passa primariamente pelo efeito Browning,
né? Ele não vai pegar e induzir do nada a sua termogênese, né? E o que eu digo para vocês é isso, ó, todo produto que nós conhecemos que tem uma atividade termogênica, e olha aqui o galactocatequina inibindo a CONT, aumentando as catecolaminas, particularmente a norepinefrina no receptor beta 3, né? Ou a própria sinefrina atua no receptor beta 3, né? A cafeína trabalhando na fosfodiesterase, ou seja, você pode fazer a sinergia de tudo, resveratrol também aqui, o óxido nítrico, o doador de oxígeno também tem esse benefício, só que no final do frigidosol você pode notar que eles vão todos aumentar o PGC1-alfa, né? E cá entre nós, né? Aumentar o PGC1-alfa é estimular a biogênese mitocondrial. Eles não falam da biogênese mitocondrial, aqui ó, biossíntese mitocondrial, né? Então eles têm captação de ácido graxo, oxidação de ácido graxo, de glicose, né? Diminuir a síntese de ácidos graxos, mas no frigidosol você terá mais mitocôndria, isso é que vai ser o principal responsável pelo esse efeito Browne. E é lógico que você tem vários produtos que fazem isso, né? Você tem a capsaicina, capsidato, a paracinefrina, octopamina, né? Vários deles, por exemplo, a paracinefrina atua no receptor alfa, mas aqui você tem a metacinefrina atua no receptor beta, a fucoxantina também, a astaxantina também tem esse benefício termogênico, né? Aqui você tem o alto-retinóico também trazendo benefício, o ômega 3, o CLA, né? Que ainda está proibido no Brasil, o timol, resveratrol, oleuropeína, curcumina, as catequinas do seu chá verde, as teaflavinas do seu chá preto, o mentol e o ginsenosídeo RB1, né? Todos eles tendo benefício. Olha, o ginsenosídeo RB1 atuando PPR gama, esse é o que dá o efeito no seu paciente na glicemia, né? Por isso que o ginseng ele é usado para diabetes também. E aqui você tem, né, uma associação de um produto que tem um efeito Browning muito legal, RIG polifenóis, né, é o hibiscus sabdarifa com o lemon verbena, né? E quando você olha aqui, basicamente, né, uma perda de peso, né? Essa perda de peso é exclusivamente devido ao efeito Browning no seu paciente, né? Então você vê que realmente traz um benefício, e esse benefício é do efeito Browning, o efeito da conversão do tecido adiposo branco para tecido adiposo bege, né? Aqui você vê o hibiscus sabdarifa com a lipacitriodora, né? Também mostrando esse efeito Browning, né? A perda de peso, nesse caso aqui você vê que a perda de peso é devida aos polifenóis, né? Aqui você vê um estudo da Salace oblonga, a Salace oblonga também fazendo esse monte de estímulo básico, né? Vai levar a perda de peso também. A capsaicina, os estudos com a capsaicina são bem legais, né? Eles geram realmente um mecanismo de perda de peso no paciente, né? Então o peso cai. O ideal seria associar produtos que tenham esse efeito em vários níveis, né? A perda de peso é devido ao efeito Browning, né? Aqui você tem chá, né? Aqui você tem o chá verde, o oolong, né? Também levando a um aumento da taxa metabólica basal, ou seja, o gasto de energia. Isso é efeito Browning também, né? Diferentes doses. Ainda aqui só que aqui a cafeína também mostrando esse efeito, né? O efeito na taxa metabólica basal, ou seja, o gasto de energia. E aqui a capsaicina também trazendo benefício. Fala, mas nem todo mundo melhora. Não, nem todo mundo, né? Lógico. Mas a grande maior parte dos pacientes vai ter o benefício. Aqui os citrussinenses, né? Que eles falam que é a laranja muro. Aqui você vê a massa magra, né? É interessante porque aumentou o percentual de massa magra, provavelmente porque diminuiu a percentual de tecido adiposo, né? 1 grama, né, esse produto tem no mercado magistral, e a diminuição da gordura. Esse efeito Browning também, tá? O efeito no que a gente chama de termogênese. Aqui especificamente cafeína, né? Uma revisão. E aqui a plotagem mostrando o benefício da cafeína. Mostrando um benefício no peso, né? Os pacientes perdendo peso, mostrando o índice de massa corpórea, né? Trazendo um benefício para o paciente e a perda de gordura. Então realmente a cafeína tem um efeito, não é aquele milagre, mas o segredo de você induzir o efeito Browning é você usar produtos sinérgicos, né? Então você induz o efeito Browning para perda de peso, mas ele, na minha opinião, ele é melhor para a questão da adaptação metabólica para a saúde, né? Lembre você que ele é reversível, então não adianta você falar, eu vou induzir efeito Browning em você, e seu paciente começa a usar, depois de 1, 2 meses para.
O efeito Brown é um efeito de biogênese mitocondrial que acontece de pouso branco, mas acontece no corpo inteiro. E você pode ter esse efeito para a saúde eternamente, né? Basta você escolher as moléculas apropriadas. O tecido adiposo branco converte para bege, né? E você tem uma tendência a perder o peso, você gera termogênese, o que é muito importante do seu paciente, né? Então o efeito Browne, pessoal, não é só para perder peso, o efeito Browne é para se ganhar saúde também. Legal? Meninas e meninos, muito bem, atenção, um beijão para vocês, fiquem com Deus, até a próxima, tchau, tchau.